sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre os aspectos mais difíceis ou mais desafiadores na astrologia. Então a primeira coisa é que esses aspectos que eu vou comentar com vocês é sempre a minha visão, né, gente? Talvez outros astrólogos eles tenham uma visão diferente, tá? Essa para mim é uma base, mas cada pessoa que pratica, que estuda astrologia, ela tem a sua própria história com certos aspectos. E eu trago para vocês a minha experiência, né? Tanto por observação de outras pessoas, como também dos meus próprios clientes, tá bom? Então, deixa eu aprender aqui que tá caindo o negócio, gente. Cabelo liso é assim, o negócio escorrega. Primeira coisa, existem muitos aspectos que a gente pode considerar difíceis. Existem inúmeros aspectos complicados, né? Ninguém tá aqui a passeio, todo mundo tem desafio, todo mundo tem defeito, então não vai ter nenhum mapa na face da Terra que não tem quadratura, que é um aspecto difícil, que não tem oposição, e se não tivesse, seria uma vida chata, seria uma vida sem propósito, né? Porque os desafios, eles são ali, ó, uma ferramenta da gente chegar aonde a gente tem que chegar, a gente se conhecer. Só que mesmo dentre esses aspectos difíceis, existem aqueles que falam sobre a nossa base. Então, geralmente, são aspectos que envolvem o Sol e a Lua. Por quê? Porque esses luminares, eles são essenciais para nossa infância, para o nosso senso de identidade, para o nosso senso de segurança, a Lua, para o nosso senso de autoconfiança, o Sol. Então, se eu tenho um aspecto muito difícil de Sol ou Lua, eu já estou atrapalhando, na verdade, aquela pessoa desde o início na vida dela, ok? Pessoas que têm Sol e Lua em bons aspectos no mapa, geralmente elas são mais de boa, né? Elas tiveram uma criação mais tranquila, papai, mamãe, tudo estava mais seguro, mais certo na vida delas. Elas tiveram pessoas amáveis que as amaram, então elas são mais tranquilas enquanto pessoas, né? Quando a gente já tem dificuldades de Sol e Lua, alguma coisa não funcionou. Sol e Marte, por exemplo, a gente tem uma certa agressividade, às vezes a pessoa cresceu num ambiente meio agressivo, ok? Sol e Lua, a gente tem desacordo entre os pais, muitas vezes os pais brigavam muito, um ambiente inseguro, de hostilidade, a criança cresce ali se sentindo mal, se sentindo angustiada. Então isso gera uma atitude na vida adulta defensiva, uma atitude que é um pouco insegura nos relacionamentos, muitas vezes. Mas são coisas que a maturidade resolve. Então, Sol e Marte, Sol e Lua, a maturidade, o crescimento vai resolver esses aspectos, né? A pessoa vai... O que não é tão fácil, não necessariamente fácil, mas o que é mais complicado da gente resolver? Aspectos entre planetas externos ou planetas sociais e os planetas pessoais. Sol e Lua, pai e mãe e Plutão. Sol e Lua, pai e mãe e Saturno. Aí a gente entra num âmbito que é mais complicado, porque vai remeter a um trauma na infância, tá? A uma falta muito grande, a uma ausência ou um excesso de algo na infância. Geralmente alguma coisa que já de cara já coloca aquela pessoa olhando para a vida com uma certa desconfiança. A gente pode seguramente dizer que Sol, consciente, pai, identidade, e Lua, inconsciente, mãe, sentimentos, instintos, todos dois serão os mais afetados quando a gente fala de aspectos que são limitantes na vida, tá? No mapa astral. Os aspectos mais difíceis em um mapa, gente, serão, então, entre Saturno, Plutão, o Sol e a Lua. O que você realmente vê, o que eu vejo como aspectos muito complicados, difíceis,
ilimitantes são Lua, Sol, Plutão, Saturno. Ou seja, Sol em quadratura a Saturno, Lua em quadratura a Plutão. Esses são, a meu ver, os aspectos mais difíceis da gente ter no nosso mapa, tá? Eu tenho uma cliente minha, entre muitos clientes com Lua, Plutão, e ela tem essa Lua em quadratura Plutão, que a relação com a mãe é ruim, a relação da avó com a mãe era ruim, né? Assim, a linhagem feminina era toda de dominação, manipulação, controle, os abortos, né? A avó fez muitos abortos, a mãe fez abortos, né? Então, assim, havia ali toda uma dificuldade com a maternidade, com os filhos, com a gestação. A mãe, a avó da minha cliente, ela costumava dizer para a mãe da minha cliente que ela queria ter abortado ela, que ela foi a que sobreviveu. Era uma brincadeira da mãe. Mas quando ela ouvia isso, a mãe da minha cliente, ela dizia: eu nunca vou abortar um filho, né? E eu vou amar o meu filho. Ela também tinha Lua Plutão, a minha cliente tem Lua Plutão. E você tem no resultado é o quê? Uma mãe que foi muito apegada à minha cliente. Ela não abortou a filha, como a sua mãe, né, o hábito de aborto que a mãe tinha de fazer abortos, né? Mas ela se apegou àquela filha. Aquela filha virou uma espécie de revanche dela com a mãe. Eu vou mostrar que eu vou ser uma mãe melhor que você para minha filha. E ela criou uma ligação com a minha cliente que chegava realmente num nível de abuso, porque quando você não permite que o outro, seu filho, seja quem ele é, com as suas necessidades amorosas, com as suas necessidades de vida, com os seus traços de personalidade livres, ali está uma relação de abuso. Porque abusar, gente, é passar do limite. Passou do limite, você já está abusando de alguém, mesmo que seja seu filho, ok? E a mãe fazia muito com ela tem uma relação difícil com a mãe, né? A mãe criou uma dependência dela muito grande. Quer dizer, Lua Plutão, de muitas maneiras, principalmente a quadratura, mas a oposição e a conjunção também, vão mostrar ligações complicadas, que geralmente envolvem controle e poder entre mãe e filho, mãe e filha. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: o Sol representa a própria identidade, o nosso propósito, e representa a nossa existência, de certa maneira. A luz foi embora agora, o Sol foi embora, tá tudo escuro aqui, por isso que a luz do vídeo até ficou menor. Mas você tem aqui essa dificuldade com a existência do Sol. E aí você tem a busca pela identidade, pelo existir nesse mundo do Sol. E aí você tem Plutão, que é crise, poder, sobrevivência, morte, em uma quadratura ao Sol. Qual o resultado disso? Existe um risco à vida. Quando você tem um Sol em quadratura a Plutão no mapa, um Sol em oposição a Plutão, a pessoa ela tem às vezes a sensação de que ela está sempre em busca de não morrer, de não ser destruída. Existe uma intensidade na pessoa, porque ela sente como se ela estivesse numa competição nessa vida por existir, para sobreviver, ok? Como se ela estivesse com um constante perigo. A pessoa pode ter uma determinada atitude de controlar as coisas para ela não perder a sua identidade também. E isso pode vir, muitas vezes, de uma relação difícil em casa, de uma relação complicada em casa, ok? Em que os seus limites estavam sendo constantemente atravessados pelo pai. O Sol é mais o pai que a mãe, mas pode ser a mãe também, dependendo de quem tem mais autoridade em casa. Então essa pessoa ela acaba criando uma atitude de vida muito dominadora, ok? Ela tem dificuldade de se abrir, de ser mais espontânea, de ser mais livre, parar de se controlar tanto. A quadratura, gente, é o mais intenso, mas a oposição e a conjunção também podem ter traços disso aí. Lua Plutão, aí ao invés de você estar falando do consciente, do pai,
ao invés de você estar falando do consciente, da existência, da identidade, você vai estar falando da mãe, você vai estar falando da maternidade. Nas questões da lua, a gente fala sobre segurança, sobre amor. Então, você tem lua representando essas coisas, né? A nutrição da mãe, né? Como que a mãe alimentou esse filho, né? Como que a mãe motivou esse filho ou essa filha. E aí, a gente tem em Plutão a crise, né? O perigo, a morte, a sobrevivência. Então aqui é a sobrevivência emocional. A pessoa se sentiu em perigo, suas emoções estavam em perigo. Isso geralmente acontece quando você não é alimentado daquilo que você precisa, ou quando alguém está constantemente tirando a validade, desvalidando os seus sentimentos, ok? E geralmente acontece em casa, com a família, com a mãe, tá? Por causa da lua. Então a pessoa cresce e ela não confia nos seus sentimentos. Ela cresce e ela não tem uma certa independência emocional que ela deveria ter. Né? Lua fazendo quadratura a Plutão é o mais intenso desse posicionamento, mas a conjunção e a oposição também tem traços desses aspectos. Sempre falo que Lua-Plutão remete a gente ao arquétipo da mãe morta, né? Que é justamente, muitas vezes, as gerações de mulheres que não respeitam o feminino nas suas filhas, né? Existe um excesso do masculino. Aquelas mães, elas querem que as filhas sejam bem-sucedidas, independentes, fortes, mas elas não olham para o lado mais doce, mais sensível, com uma necessidade maior emocional, de carinho, de toque, de motivação, né? De você dizer que você está fazendo tá certo, tá bonito, é isso mesmo, né? Que é a confirmação que a criança precisa, a validação que a criança precisa, né? E muitas vezes a mãe não conseguiu dar isso para aquela filha, ou a filha não sentiu que a mãe deu, porque astrologia é percepção. Os aspectos da lua, principalmente, é a perspectiva emocional, né? Pode ser que a sua mãe tenha feito, mas você não viu quando ela fez, você só viu quando ela não fez. Então, no mapa das mulheres que tem quadratura, conjunção ou oposição de Lua e Plutão, geralmente existem feridas do feminino, tá? Existem feridas na arte, na criatividade, existem feridas que envolvem essa habilidade de lidar com os sentimentos, às vezes de se abrir para os sentimentos, da sensualidade. Existe uma dificuldade muito grande de abandonar coisas. Lua, Plutão, a pessoa se apega a tudo, ela tem dificuldade de deixar ir, ela às vezes se apega até o que é abusivo, o que é ruim, o que não faz bem, hábitos alimentares negativos, hábitos de vida, como todo tipo de vícios. A pessoa ela se apega às coisas, ela se acostuma com elas e ela tem dificuldade de abrir mão depois, porque tudo vira padrão. Para quem tem a Lua com Plutão, tudo vira um padrão na sua vida, tá? Então, se você começou a gostar de pessoas que são emocionalmente não estáveis ou que não estão disponíveis, por exemplo, se uma mulher que tem a Lua em quadratura Plutão, ela tem uma primeira experiência amorosa ou sexual com um homem casado, ela cria um padrão lá naquele primeiro momento. E ela continua depois atraindo o mesmo tipo. E ela não sabe exatamente como desfazer isso, mas tem a ver com, no fundo, tem a ver com essa busca de segurança por trás de tudo isso. Porque uma pessoa casada, ela não é necessariamente uma ameaça às coisas como são na sua vida, né? Você necessariamente não espera que aquela pessoa termine para ficar com você. Então, quando você está com alguém que já tem um outro relacionamento, existe uma certa postura segura nessa posição, ok? Você só recebe ali o que você quer daquela pessoa e o que é chato, o que é problemático, você chuta, você fica só com a parte ali da relação em si, mas não com a parte do cotidiano, das dificuldades, dos problemas. Então, enfim, o que acontece aqui com a Lua Plutão,
que é tão complicada para homens quanto para mulheres, porque para os homens vai ter aqueles complexos da mãe, né? Às vezes ele vai buscar uma mulher dominadora na vida amorosa ou uma pessoa dominadora para fazer o papel daquela mãe que era dominadora com ele. Enfim, vocês estão vendo, gente, que esses dois aspectos, Lua-Plutão, Sol-Plutão, eles falam do nosso passado. Eles vão falar sobre padrões que a gente vai repetir ao longo da nossa vida. A menina que não recebia elogio do pai, ela vai achar que ela não é digna de elogio e vai buscar esse elogio nas relações do futuro. Ela vai estar constantemente reproduzindo a relação dela com o pai, ou no caso de uma relação difícil com a mãe, ela vai estar reproduzindo aquela relação difícil com a mãe, ok? Por isso que são aspectos muito difíceis, porque quebrá-los ou trabalhar com eles não é simples. Ao mesmo tempo, quando você consegue, por exemplo, na Lua-Plutão, você consegue trabalhar o desapego e o perdão, você se torna alguém que tem um conhecimento da natureza humana muito grande. Por isso, muitos psicanalistas, psicólogos têm Lua-Plutão no mapa. Ok? Mas é claro que primeiro ele tem que curar a si, como dizia Carl Jung, né? Você, terapeuta, cure você primeiro. Não tenta curar os outros se você ainda não está, né, num caminho de cura. Ninguém está completamente curado na minha percepção, mas você pode estar num caminho de cura e tentar ajudar outras pessoas junto com você, né? Mas existe uma possibilidade de cura muito grande. Agora a gente pode falar sobre Sol e Lua Saturno, né? Saturno já vai ter uma energia um pouco diferente da energia de Plutão. Enquanto Plutão fala de poder, controle, a perda de, o excesso de controle, ou alguém dominando você, ou você se sentindo dominado, Saturno vai falar mais sobre limitações, vai falar mais sobre você se sentir insuficiente, sobre rejeição. Então, quando a gente tem Sol, Saturno, geralmente o pai rejeitou o filho, ou o filho não se sentiu bom o suficiente para aquele pai, ou para aquela mãe, se a mãe for a figura da autoridade maior na casa. Então, a gente tem no Sol toda essa questão da existência. No Sol a gente tem a existência, a gente tem a identidade. Saturno a gente tem a limitação, a gente tem a restrição. Então a identidade, a personalidade se torna uma limitação. A minha própria existência, ela é restrita por Saturno, limitada, geralmente pela sensação de rejeição. Porque os arquétipos aqui, quando a gente fala de Saturno, em Plutão você tem o arquétipo de Hades, que é aquele que rouba alguma coisa do outro, né? Hades na mitologia rouba Perséfone, sequestra Perséfone. Então Plutão no nosso mapa vai sempre falar das coisas que são sequestradas na gente. Se você tem Plutão na casa 5, às vezes você sente que você foi sequestrado da sua espontaneidade, ok? Então, quando você tem um Plutão com a Lua, o sequestro é emocional, da mãe. Quando você tem Sol e Plutão, o sequestro é da sua identidade, da sua própria vitalidade. Às vezes as pessoas que têm Sol e Plutão, elas são autodestrutivas, elas querem se matar, né? Elas querem destruir o Sol. Tem a ver com sequestro, com poder. Agora, quando a gente fala do arquétipo de Saturno, aí a gente está falando do devorador, dos filhos, a gente está falando a gente está falando do arquétipo do nada é suficiente, né? Aquela pessoa, se a gente pensar numa pessoa, né, que nada que você faz é suficiente para ela, tudo que você faz tem algum problema, você não consegue agradá-la, você não consegue satisfazê-la. Então, isso é que Saturno traz muitas vezes com o Sol. Quem eu sou nunca vai satisfazer o meu pai ou a minha mãe. O máximo que eu sou como pessoa nunca será suficiente para ser bem-sucedido na visão dele ou dela. Sol, Saturno. Ok?
Então existe uma sensação de rejeição de quem eu sou. É muito duro ter Sol em quadratura a Plutão no mapa, tá, gente? Porque como Saturno é um planeta social, ele pode começar com uma rejeição do pai ou da mãe em casa e ele terminar com uma rejeição da sociedade. Você não se sentir encaixado na sociedade, aceito no mundo. Uma constante sensação de ser o nômade, de ser o isolado, de ser o refugiado, de ser o abandonado, esses arquétipos que falam de solidão. Então a pessoa pode ser muito solitária quando ela tem Sol, Saturno no mapa. Não se sentir nunca compreendida na sua essência. Quando a gente tem a Lua, aí a gente vai falar dessa segurança, desse lugar de amor, de carinho, de gentileza, de nutrição, de aceitação, de amor incondicional, que é a mãe, em dificuldade com essa figura rígida de Saturno. Então a gente pega a parte mais sensível, que é a Lua, da nossa natureza, e você coloca ela em dificuldade. Dificuldade é uma quadratura, tá? O aspecto da quadratura, com o ponto mais duro, mais rígido, mais seco. Então a pessoa, emocionalmente, faltou espaço. Faltou espaço para expressar o que sentia, para sentir que os seus sentimentos faziam sentido, que você tinha direito a eles. Então, quando você tem Lua, Saturno, muitas vezes, havia muita pressão, havia muita obrigação, muita cobrança, né? Ah, eu tirei 7, mas por que você tirou 7? Você tinha que ter tirado 10. Entende? E essa sensação de que eu nunca sou suficiente, eu tenho que estar sempre mostrando, fazendo mais e mais e mais para eu ser aceita, para eu ser admirada, para eu alcançar o sucesso. Essas pessoas, às vezes, elas são muito bem-sucedidas, quem tem Lua, Saturno no mapa. São muito diligentes, muito dedicadas, muito corretas, ou simplesmente muito ambiciosas, mas é porque elas estão preenchendo tudo isso com uma rejeição ou a ausência de algo lá da infância, ok? Que envolve aquela sensação de amor incondicional que todo mundo deveria ter direito, mas que faltou. O amor é condicionado quando a gente tem Lua, Saturno. Se você não fizer isso, eu não te amo. Se você fizer aquilo, eu não te amo. Condição, ok? E aí, mais pra frente, isso pode reverberar, isso pode ter consequências na vida amorosa, tá? Porque a gente leva a nossa Lua, o nosso emocional, para todos os relacionamentos, especialmente pro relacionamento amoroso, no qual você ou vai ser uma pessoa muito cobradora com o outro, ou você vai querer ser tudo pro outro. Você vai querer fazer tudo para outra pessoa, você vai achar que você precisa mostrar serviço para alguém amar você. Você não acredita que o amor é uma coisa incondicional e uma coisa que ninguém compra. Você acha que tem como comprar. Então a pessoa fica realmente, às vezes, com alguns hábitos que tornam difícil se sentir amada completamente pelos seus sentimentos, pela sua verdade, por quem ela é, ok? E tem uma repressão, tem uma limitação da parte emocional. Eu não sei se é seguro pra mim. Quando você tem uma Lua, quadratura, oposição ou conjunção a Saturno, muitas vezes você não sabe se é seguro você mostrar o que você sente, né? Você é muito responsável, mas você tem medo de... A parte prática da vida, você tá lá. Mas você não sabe se você tem liberdade para ser mais sensível, para ser mais emotivo, para ser mais sonhador, entende? Eu trouxe para vocês aqui um estudo de caso, né? A atriz Mara Wilson, que fez a Matilda no filme, acho que é da Disney, mas eu não sei. Essa menina, gente, ela foi muito disputada como atriz infantil e depois ela saiu dos filmes. Eu acho que o último filme que ela fez foi Matilda e ela perdeu a mãe durante as gravações de Matilda. A mãe dela descobriu um câncer e faleceu. A Mara, ela tem o Sol fazendo uma quadratura a Plutão, tá? Ela comenta que ela desenvolveu alguns transtornos depois da morte da mãe. O Sol, provavelmente, o Sol era representado pela mãe aqui. Talvez a mãe dela fosse a figura mais, digamos assim, na liderança daquela família, né, no direcionamento daquela família. E
a perda dela provavelmente fez uma diferença muito grande. Então é importante a gente pensar também que um Sol em aspecto difícil a Plutão coloca aquela face morte de Plutão com a face vida do Sol. Então a pessoa talvez ela desde cedo ela tenha que enfrentar questões como vida, Sol e morte, Plutão, no seu pior, quadratura, tá? Provavelmente ela fala sobre o transtorno de controle, né? O transtorno obsessivo compulsivo que ela criou depois da morte da mãe, o que faz muito sentido com a necessidade de controle que a pessoa do Sol Plutão ela vai desenvolver ao longo da vida. Tem uma atriz que eu quis trazer também como segundo estudo de caso, que ela se chama Jennette McCurdy, e ela fazia aquela série infantil que era iCarly. Ela tá muito famosa por ter escrito um livro em que ela vai falar sobre a relação muito disfuncional e abusiva entre ela e a mãe, tá? O nome do livro, inclusive, é uma provocação absoluta. O nome do livro é Eu Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, I'm Glad My Mom Died. E né, é uma coisa que é uma provocação para quem tá vendo o título, mas ela vai falar sobre como a mãe, de muitas maneiras, era extremamente controladora, dominadora, né, usurpou uma parte da vida dela, pegou dinheiro dela, como a mãe, de muitas maneiras, não permitiu que ela fizesse outras coisas que ela queria fazer, ou seja, que ela tivesse a possibilidade de expressar a identidade dela como ela queria, né, como a mãe a manipulava na relação com o pai, o padrasto, e como ela realmente só conseguiu ter liberdade, independência e conhecer a si mesma depois que a mãe faleceu, ok? Ela tem um mapa muito difícil, muito complicado, tá? Que é aquele mapa que quando a gente vê, a gente já sabe que aquela pessoa passou coisas, não é mentira. Por exemplo, ela poderia dizer isso e eu ia olhar o mapa dela e falar, não vejo isso no mapa dela não. Mas ela provavelmente sofreu bastante no ambiente familiar dela. Talvez até coisas que ela não fale, ela pode ter sofrido. Mas o que você vai ver no mapa da Jennette é a Lua fazendo uma oposição a Plutão, que eu comentei anteriormente. Uma Lua em quadratura a Saturno. Plutão também está fazendo uma quadratura ao ascendente, que geralmente gera uma sensação de impotência na pessoa. E o Saturno está conjuntando o ascendente. Então vejam bem, ela tem uma série de aspectos que juntos falam de muitas dificuldades envolvendo a liberdade da manipulação que vem do passado, da infância, ok? Ela tem problemas alimentares hoje, dificuldade ela desenvolveu anorexia, porque segundo ela havia ali uma pressão da mãe para ela sempre estar com um corpo magro para ser chamada para testes, né? Ela é uma atriz, ela era atriz. Quero que vocês pensem, gente, nos arquétipos de Lua-Saturno como a personagem, que eu não vou lembrar o nome agora, do Encanto. Sabe aquele desenho da Disney? Tem uma personagem que é a irmã mais velha, que tudo ela tem que carregar, é fortuna, né? E todos os problemas é ela que resolve. Lua-Saturno. Essas são as pessoas de Lua-Saturno e é isso que é o mais difícil para elas. Estar sempre se responsabilizando por tudo, ok? Lua-Plutão, pensem no filme que eu já abordei aqui, que é da magia sedução, em que a gente vai ver uma maldição de família que ela vai pegar várias gerações de mulheres, né? Porque a antepassada era uma bruxa ressentida, amarga, né? Com um homem que a atraiu ou que não ficou com ela, ela joga um feitiço em todas as mulheres que vêm na sua linhagem. Nenhuma delas conseguia ter um amor por causa daquela. Isso tem muito a ver com Lua-Plutão. São maldições que mãe lança sobre filha, filha lança sobre a outra filha, que lança sobre a outra. Alguém tem que quebrar a maldição, tá? Se você tem esse aspecto, quebre a maldição do ressentimento, da amargura, do controle, da manipulação. Sol Saturno, pensem na Mulan, né? A Mulan da Disney, que nada que ela pudesse fazer, ou ela se sentir assim, faria ela ser a filha que os pais queriam, ou que aquele mundo queria, ou que aquele país queria, né? Porque ela não estava adequada ali ao que era exigido.
Tanto que tem uma música no desenho, ela vai cantar uma música em que ela vai falar sobre isso. A perfeita esposa eu nunca vou ser, nem a perfeita filha. Você vê a angústia de você não conseguir trazer para as pessoas que você se importa características que elas queriam em você. Isso gera solidão. Sol, Saturno. Às vezes Saturno ascendente também, tá? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.